caso clássico, a origem clássica desses argumentos é Descartes, todo mundo conhece mais ou menos esse negócio de Descartes, e David Chalmers, o argumento mais famoso desse é o argumento da concebibilidade, ou o argumento do zumbi, que foi formulado por David Chalmers em diferentes versões e é muito discutido. Então, o que eu vou fazer aqui é uma apresentação desse argumento, tentar isolar uma assunção, uma premissa central nesse argumento e questionar as bases dessa assunção. Eu começo com uma formulação do argumento vernacular por David Chalmers, né? Então ele diz o seguinte: é concebível que exista um sistema que é fisicamente idêntico a um ser consciente, mas que é desprovido, né, de pelo menos alguns dos estados conscientes desse ser. Tal sistema poderia ser o zumbi. Isso é um zumbi, é claro, isso é uma figura, o zumbi filosófico, não é como os zumbis de Hollywood, os zumbis clássicos, né, que são todos meio bobões. O zumbi filosófico não, é perfeitamente normal no que diz respeito ao comportamento, aliás, motor e verbal e tal, mas que seria desprovido disso que é muito difícil de caracterizar, que se chama consciência fenomenal, vida interior, qualia, caráter subjetivo, aspecto qualitativo. De qualquer forma, muita gente acredita que existem certos estados, eles chamam de estados de experiência, estados mentais, que têm essa dimensão qualitativa, mais ou menos inefável e tal. E a ideia aqui é um zumbi, seria uma pessoa que é, por exemplo, igual a um sistema, como David Chalmers chama, um sistema que é fisicamente, comportamentalmente, funcionalmente igual a mim ou a qualquer pessoa que esteja aqui nessa sala, do ponto de vista da descrição físico-funcional, né? Mas que não tem essa vida interior, é tudo escuro lá dentro, né? Essa é mais ou menos a ideia do zumbi. Muito bem, então tal sistema poderia ser um zumbi, um sistema que é fisicamente idêntico a um ser consciente, mas que não tem consciência completamente, né? Muitos filósofos pensam, afirmam que zumbis são pelo menos concebíveis, quer dizer, não existe nenhum na nossa vizinhança, não existe nenhum talvez no nosso mundo, mas nós podemos pelo menos imaginar um zumbi, ou conceber um zumbi. Muito bem, muitos filósofos pensam que zumbis são pelo menos concebíveis, nós podemos imaginar coerentemente zumbis. E não existe contradição na ideia que se revela ela mesma, mesmo sob reflexão, e mesmo sob reflexão ideal. Quer dizer, não há nada de contraditório, autocontraditório na concepção de um zumbi. Muito bem. Da concebilidade de zumbis, os proponentes do argumento inferem a sua possibilidade metafísica. Daqui eles inferem que a consciência deve ser não física. Se existe um universo metafisicamente possível, que é fisicamente idêntico ao nosso, mas que não tem consciência, então a consciência deve ser um componente não físico adicional do nosso universo. A ideia é essa, né? Quer dizer, nós podemos conceber um ser desse, mesmo que ele não exista, é claro que isso não existe, aparentemente não há zumbis na nossa vizinhança, mas se nós podemos pelo menos imaginar, e se o argumento for montado de tal forma que dá a concebilidade desse zumbi, se seguir a possibilidade metafísica possível que se exista zumbis assim, mesmo que não exista na vida real, isso tem consequências para a tese segundo a qual a realidade é basicamente física, que essa é a tese do fisicalismo. Então, a tarefa aqui vai ser, em parte, a de explicar os passos desse argumento em termos mais ou menos formais e tal, não é impossível evitar uma tecnicalidade ou outra, e ver em que medida o argumento, afinal de contas, se sustenta. O esclarecimento inicial é sobre o que é o fisicalismo, ou o materialismo, como algumas pessoas chamam. Bom, o fisicalismo sobre o fenomenal é o nome que nós damos desses estados fenomenais. O fisicalismo sobre o fenomenal é a tese que as verdades fenomenais
são necessitadas, isso é, acarretadas metafisicamente pelas verdades físicas. Necessitada é uma tradução mais ou menos complicada de to necessitate, não tem nada a ver com o uso de necessitar em português, que eu necessito disso ou daquilo, mas necessitar quer dizer isso, que implica estritamente do ponto de vista metafísico. Então, as verdades fenomenais são implicadas estritamente pelas verdades físicas. Essa é que é a tese do fisicalismo. Muito bem. Se P é o nome de uma grande sentença, uma grande conjunção. Se P é uma conjunção de todas as verdades microfísicas sobre um ser consciente no nosso mundo, incluindo as leis físicas fundamentais, e se Q enuncia verdadeiramente que esse ser instancia uma certa propriedade fenomenal, então a tese do fisicalismo sobre o fenomenal pode ser colocada em termos formais da seguinte maneira. Isso aqui, o boxzinho, como todo mundo sabe, é um operador de necessidade, e isso aqui é a implicação material. E aqui está sendo dito aqui é que necessariamente se P, então Q. Necessariamente, se P for verdadeiro, Q será verdadeiro. Necessariamente, toda vez que o físico for instanciado, o fenomenal é automaticamente instanciado, né? E essa tese, que é a tese do fisicalismo, colocada nesse momento, é evidentemente equivalente a essa formulação aqui de baixo. Aqui, se isso aqui era um operador de necessidade, isso aqui é um operador de possibilidade, e o tiozinho é o símbolo da negação. Quer dizer, aqui diz o seguinte, que não é possível que P e não Q. A conjunção de P com não Q. Tá bem? Isso aqui é simplesmente, esse aqui é equivalente mesmo. Isso aqui é a negação do operador correspondente, né? Quer dizer, é assim, funciona assim. P e não Q é a negação de se P, então Q. Tá legal? E esses operadores são duais, quer dizer, como é que é? P é necessário, é idêntico a não P, não é possível que não P. Tá bem? Então, essa é a tese do fisicalismo. E é interessante colocar a tese nesses termos, porque isso dá... Por que, afinal de contas, o argumento é formulado do jeito que é formulado? Isso é, de acordo com a semântica usual dos operadores modais, quer dizer, desses operadores de possibilidade e de necessidade, o fisicalismo sobre o fenomenal é a tese de que qualquer mundo no qual P e não Q é verdadeiro, é metafisicamente impossível. Então, quem quiser questionar o fisicalismo, montar um argumento que mostre que, ao contrário do que diz o fisicalismo, P e não Q é metafisicamente possível. Tá bem? Muito bem. Agora a gente passa para a ideia operativa por trás do argumento da conseguibilidade é inferir, possivelmente, P e não Q, isto é, a falsidade do fisicalismo, do fato de que nós podemos conceber P e não Q. Isso é parte do que se quer dizer com o slogan "Concebilidade é um guia para a possibilidade". Muita gente gosta de formular esse termo, muitos filósofos clássicos e não clássicos adotaram isso, né? Concebilidade é um guia para a possibilidade. É claro que concebilidade não pode ser um guia direto para a possibilidade, porque nós somos capazes, evidentemente, de conceber muitas coisas que não são possíveis. Tá? Portanto, concebilidade não é um guia imediato para a possibilidade, pois se fosse, nós poderíamos inferir a existência de um mundo possível onde água não é igual a H2O, a partir do fato de que nós podemos conceber água é diferente de H2O. Né? Aqui eu estou assumindo, como todo mundo assume nesse debate, que água é diferente de H2O, é concebível. Embora, de acordo com tudo que já foi dito, já foi escrito sobre isso, não seja verdadeiro. Água é H2O e água é necessariamente H2O. Mas, como eu posso conceber que água não é H2O, eu não posso inferir do fato de que eu possa conceber que água é H2O,
que água é diferente de H2O, eu não posso conceber que água é diferente de H2O. Então, a estrutura do argumento tem que ser tal que ela tem que permitir passar da concebilidade de P e não Q para a possibilidade de P e não Q, mas barrar a inferência de concebilidade de água diferente de H2O para a possibilidade de água diferente de H2O. Deu para entender? O que eu vou comparar o tempo todo são essas duas sentenças, P e não Q, por um lado, e água diferente de H2O. E o argumento tem que levar a resultado diferente nesses dois casos. Todos os dois são concebíveis, mas somente um é possível. Tá bem? Muito bem. Isso aí exige, de novo, umas distinções mais ou menos técnicas. A primeira distinção é a seguinte: nós podemos conceder que conceber P e não Q, quer dizer, conceber um zumbi, P e não Q já deu para perceber, é o zumbi, né, que é fisicamente igual, mas não tem nada lá dentro, não Q. Tá? P e não Q é, de alguma maneira, ter em mente um cenário no qual P e não Q é verdadeiro. Cenário, portanto, é um termo técnico que é o que nós imaginamos quando nós imaginamos qualquer coisa. Por exemplo, existe um cenário que torna verdadeiro ou que verifica a sentença P e não Q. Nós podemos também concordar com a caracterização desse cenário como uma espécie de mundo, entre aspas. Isso é uma forma maximamente específica de como as coisas poderiam ser de acordo com tudo que nós sabemos a priori. Tá legal? Há muitas coisas que são, evidentemente, muitas verdades que só podem ser decididas a posteriori, e é possível tudo aquilo que não contrariar o nosso conhecimento a priori. É possível, porque nós não podemos excluir a priori, que nesse momento, no centro de Porto Alegre, esteja caindo uma chuva muito forte, mesmo que não esteja. Tá bem? Então existe um cenário onde, por exemplo, está chovendo no centro de Porto Alegre, esse cenário torna verdadeira a sentença, está chovendo no centro de Porto Alegre. Tá bem? Então, conceber P e não Q é a mesma coisa que manter que um zumbi, porque P e não Q é o zumbi, manter que um zumbi poderia existir no mundo que é muito diferente do nosso mundo. Tá bem? Essa é a ideia. Agora, esse mundo do jeito que aparece aqui, que é o equivalente do cenário, como aparece aqui, é simplesmente o mundo da nossa imaginação, por enquanto. Isso é uma terminologia mais ou menos técnica. Cenários e mundos, entre aspas, nesse sentido, isso aqui é uma citação de David Chalmers, que eu acho que é muito importante para entender o argumento dele, são objetos intencionais, e nós não devemos estar comprometidos ontologicamente com eles. Quer dizer, cenários são objetos de ocupação, mas nós não temos nenhum compromisso que eles existam verdadeiramente. Tá? Isso que quer dizer que eles são objetos intencionais, afinal de contas. Né? Tá. Cenários, nesse sentido, como objetos intencionais, devem ser distinguidos dos mundos possíveis, dos mundos metafisicamente possíveis, que são usualmente caracterizados como possibilidades contrafactuais, isso é, modos maximamente específicos de como as coisas poderiam ser. Tá? As coisas poderiam ser, mas não são assim. Tá? E isso é, na terminologia com a qual nós já acostumamos, caracterizado em termos de mundos metafisicamente possíveis. Tá bem? É metafisicamente possível que eu, nesse momento, esteja no Rio de Janeiro. Eu não estou em Porto Alegre e tal, poderia estar no Rio de Janeiro, poderia ser assim se eu não tivesse pegado o avião para ir para Porto Alegre, etc. e tal. Quer dizer, essa é uma possibilidade. As coisas podiam ser assim, que eu podia estar nesse momento no Rio de Janeiro. Não estou em Porto Alegre e tal, mas isso é uma contingência. Poderia ser assim. Também, esses mundos concebidos desse ponto de vista de totalidades maximamente específicas, que são os mundos metafisicamente possíveis. Tá bem? E esses mundos metafisicamente possíveis são diferentes dos cenários. Tá?
De outra forma, se nós não distinguíssemos os cenários dos mundos metafisicamente possíveis, nós poderíamos obter o resultado errôneo de que água não é necessariamente H2O, pois assumindo mais uma vez que água é diferente de H2O, é tão concebível quanto P e não Q, né? Existe um cenário onde água e H2O são coisas diferentes. Mas seria errado inferir disso que nós temos a ver, nesse caso, com uma possibilidade real, que a água não poderia objetivamente andar desacompanhada de H2O. Né? Quer dizer, isso é um resultado que não é questionado aqui, não é questionado por mais ninguém. Água é necessariamente H2O. Onde tem água, tem H2O. E se tiver alguma coisa no outro mundo possível que se parece muito com água, que dá para cozinhar, dá para beber, é transparente e tal, essa coisa toda, ferve a 100 graus, essa coisa toda, mas não, essa coisa não for H2O, essa coisa não é água. Tá? Água é necessariamente H2O. Não existe nenhum mundo possível onde água seja outra coisa. Onde H2O, tá bem? E é por isso que nós temos que distinguir cenários de mundos. Existe um cenário onde água é diferente de H2O, mas não existe nenhum mundo onde água é diferente de H2O. Tá? Isso é um dado do problema. Portanto, o argumento da concebibilidade deve distinguir cuidadosamente o espaço dos cenários, o espaço dos pontos e circunstâncias onde as sentenças podem ser avaliadas pelo seu valor de verdade, do espaço das possibilidades metafísicas contrafactuais, onde as sentenças também podem ser avaliadas no que diz respeito ao seu valor de verdade. Isso é, verdade num cenário é diferente de verdade num mundo. Daí que para frente, toda vez que aparecer a palavra mundo nessa palestra, é mundo metafisicamente possível. Tá legal? Sem as aspas, porque com as aspas era idêntico com o cenário. Tá? Então, isso leva à ideia de um princípio que esse argumento tem que mobilizar para poder fazer essas distinções. Algumas coisas são concebíveis, mas só algumas são possíveis. Né? Essa é a ideia. Tá? Então, esse princípio, tem que existir um princípio, eu vou mostrar como é que isso funciona no argumento, que conecte os cenários como objetos intencionais com as possibilidades reais. Tá legal? Então, esse princípio é o que eu estou chamando de um princípio ponte, the bridging principle. Quer dizer, para tornar válida essa ideia de que a concebibilidade é um guia para a possibilidade real, o argumento da concebibilidade deve assumir a existência de um princípio ponte, será BP. Um princípio que liga o espaço das possibilidades intencionais, constitutivamente associadas com as nossas capacidades imaginativas, os objetos da nossa imaginação, com as possibilidades reais. Quer dizer, os espaços são diferentes, mas tem que haver um princípio conectando uma coisa a outra. Tá? O argumento da concebibilidade invoca esse princípio para inferir a existência objetiva de um mundo onde o físico não determina o fenomenal, inferir a existência desse mundo a partir da existência intencional de um mundo onde P e não Q é verdadeiro. Tá? Contudo, esse princípio deve ser de tal forma que a existência de um mundo onde água não é H2O não se segue de um cenário que verifica água diferente de H2O. Essa é a coisa que eu vou comparar sempre essas duas sentenças, P e não Q por um lado e água diferente de H2O. Porque o resultado tem que ser diferente. O argumento tem que mostrar a possibilidade de um, mas a não possibilidade do outro. Para preservar tudo que a gente aprendeu depois de Putnam e Terra Gêmea, essa coisa toda, e Kripke e tal, sobre a identidade necessária entre água e H2O. Tá bem? Então, depois de entrar nos detalhes desse princípio BP e do papel que ele desempenha no argumento da concebibilidade, eu vou questionar as bases oferecidas
para esse princípio VP. Tá? Quer dizer, eu vou caracterizar o argumento agora em termos mais ou menos formais, mostrando onde é que o princípio esse princípio VP entra na história e... Tá? Quer dizer, tem um tanto de reconstrução aqui agora. De novo, a gente precisa de algumas distinções mais ou menos técnicas. A primeira distinção é essa, entre verificação e satisfação. São duas formas diferentes de avaliação da verdade de uma sentença. Vamos botar assim, tá bem? Então, para isso, eu defino uma relação diádica, eu chamo VER, verificação, que tem como argumentos V, onde V é um cenário e S é uma sentença. Tá legal? Então, essa relação é uma relação entre um cenário V, o primeiro argumento aqui, e uma sentença S, que aparece aqui, que é verdadeira quando V verifica S. Isso é, quando S é verdadeiro em V. Uma outra maneira de dizer S é verdadeiro em V é a mesma coisa que dizer ver V. S é verdadeiro. É igual a 1. Tanto, tá bom? Essa é a relação de verificação, a relação que existe entre um cenário e uma sentença. Tá? Ao lado dessa relação de verificação, há uma outra relação, que é a relação de satisfação, que é a avaliação clássica de sentenças, como nós aprendemos a fazer com Kaplan, com Kripke, com todo mundo. Então, que funciona mais ou menos assim. Essa relação SAT, como satisfaction, de satisfação, é uma relação entre uma sentença S, nesse sentido é parecida com a lá de cima, e W, onde W é não mais um cenário, mas é um mundo metafisicamente possível. Tá? Quer dizer, a diferença que existe entre ver e sat é que ver é uma relação entre uma sentença e um cenário, e sat é uma relação entre uma sentença e um mundo possível. Tá? Um mundo metafisicamente possível. Isso é essa relação que é verdadeira, ou que obtém, quando S satisfaz S. Isso é quando S é verdadeiro em W. Tá? A verificação e a satisfação de uma sentença, porque a mesma sentença S, que pode aparecer aqui, pode aparecer aqui. A verificação e a satisfação de uma sentença S corresponde a diferentes formas da avaliação semântica. Tá? Quer dizer, as circunstâncias da avaliação em cada caso são diferentes. Num caso, cenários, objetos intencionais, e no outro caso, mundos possíveis. Tá? E essas relações, portanto, são assaz diferentes. Tá? No argumento, isso vai funcionar da seguinte maneira. Assumindo que nós podemos encontrar um princípio que conecta o espaço de cenários com o espaço de mundos objetivamente possíveis, tá? Se existir uma conexão entre esses mundos, então nós podemos designar com a expressão W subscrito V o mundo metafisicamente possível associado via esse princípio com o cenário V. Quer dizer, nós temos um cenário V aqui e via esse princípio nós associamos o mundo possível. E vamos chamar esse mundo possível de W índice V, W subscrito V. Tá legal? É o mundo possível que corresponde a V. Tá? Então, dessa forma, nós podemos estender o domínio dessa relação. Eu defini anteriormente a relação VER-VS como uma relação entre sentenças e mundos possíveis. Não, entre sentenças e cenários. Tá? E agora eu vou estender essa relação de tal forma que o domínio dessa relação vai cobrir também mundos possíveis. Mas essa relação, mesmo estendida, ela é diferente da relação de satisfação. Isso é, essa relação, nós podemos definir agora a relação de verificação entre um mundo possível índice V e a sentença S, onde o mundo possível índice V é o mundo possível que corresponde a V
de acordo com o princípio da coisa. Tá bem? É só, por enquanto, só tecnicalidades, tá bom? Então nós podemos dizer que essa sentença é verdadeira, essa relação é verdadeira, né? Quando a relação correspondente, VS, é verdadeira. Quer dizer, se um cenário satisfaz uma sentença S, então, assumindo a existência desse princípio, que eu chamei de princípio ponte, sei lá o quê, então, a relação que existe entre esse mundo possível que corresponde a esse cenário e S também será verdadeira se a outra for verdadeira. Tá bem? Tá. É claro que as circunstâncias da avaliação, nesse caso, não pode ser simplesmente WV, como a expressão sugere. Tá? Eu volto lá. Olha só. A expressão de ver estendida, né, é WVS. WV não pode ser simplesmente... WV aqui tem um uso especial. Não pode ser simplesmente WV, porque senão a relação seria a relação que existe entre uma sentença e o mundo possível. A relação que existe entre uma sentença e o mundo possível é essa relação de satisfação. Quer dizer, a relação estendida ver WVS é diferente da relação de satisfação. E nós preservamos essa relação, quer dizer, reconhecendo em primeiro lugar que a circunstância de avaliação, nesse caso, não pode ser simplesmente WV, ou WV no seu papel oficial de uma possibilidade contrafactual. De outra forma, essa relação não poderia ser distinta da relação de satisfação. Para resolver esse problema, nós consideramos o WV que aparece aqui nessa relação do ver, como um mundo metafisicamente possível considerado como atual. Essa é a diferença. Um mundo metafisicamente possível considerado como atual. Isso é uma coisa difícil de escrever, tem muito trabalho sobre isso. Acho que Stallnecker tem um trabalho que se chama sei lá, mundos considerados como atuais. Mas a ideia é a seguinte: normalmente os mundos possíveis são considerados como contrafactuais, como eu falei, né? Um mundo contrafactual, o que me disse o mundo contrafactual agora? Sei lá, é um mundo onde a Terra não tem um satélite natural, a Lua, mas tem duas. Tá legal? Podia ser, né? A gente sabe até que outros planetas têm várias duas, sei lá. Né? A Terra só tem um. Mas é uma possibilidade contrafactual que a Terra tem duas luas. Tá bem? Isso não contraria, aparentemente não contraria em nada, né, as leis da física, sei lá, ok? Então, poderia ser um grande acaso só. Muito bem. Então, essa possibilidade que a Terra tem duas luas é uma possibilidade, é um mundo metafisicamente possível, contrafactual. Nós pegamos esse mundo que é no papel oficial dele, de uma possibilidade contrafactual, e consideramos esse mundo como atual. Considerar esse mundo atual é considerar, num certo sentido, que eu estou vivendo atualmente nesse mundo. Tá legal? Que é uma operação meio complicada, é claro que isso... Tá? Mas essa é a ideia. São esses mundos possíveis considerados como atuais que aparecem na relação estendida VER-WVS. Tá? Mas aqui é preciso separar as coisas. O mundo possível é normalmente, não precisa nem explicação, o mundo possível é considerado sempre como contrafactual. Tá legal? Nessa construção aqui do argumento da conseguibilidade, nós vamos ter que introduzir essa coisa de considerar um mundo possível como atual. E atual aqui, de novo, é uma tradução meio esquisita para o inglês actual. Atual em português é utilizado no sentido do tempo presente, né? Mas em inglês, pelo menos aqui, não é assim. Tem o mundo contrafactual e o mundo actual. Actual que é real. Não, pois é, eu não queria botar o real porque as outras possibilidades eu também chamo de reais. Eu sei. Por exemplo, em alemão o pessoal não bota actuell porque actuell vai dar... Tá? É uma dificuldade que eu não sei como resolver. E toda vez que eu falar de mundo considerado como atual, ou mundo, nesse sentido
não do tempo presente, mas no sentido, sei lá, que é o nosso mundo real. Tá bem, é o mundo real. Tá bem. Sabe por quê? É real porque, bom, para começar, tem muitos filósofos que estão dispostos, frequentemente dispostos, não tem problema nenhum em atribuir realidade a esses outros mundos possíveis. Um mundo onde a Terra tem 2 luas é um mundo real. Aí quer dizer assim, não, mas que real é esse? É real esse. Sim, mas por outro lado existe uma posição defendida por gente tão importante como David Lewis, que se chama realismo modal, que é exatamente isso. Todos esses mundos possíveis são reais. É um engano. Embora não haja comunicação entre um outro. São imagináveis. Não, eles não são cenários, eles são mundos possíveis. Certo, são possibilidades. Objetivamente possíveis, mas são possibilidades que poderiam se realizar. Mas não são reais. Não são atuais. Tá bem, não são atuais. Você pegou. É por isso que eu. Tá? Então, essa operação, talvez a gente possa tentar explicar melhor esse negócio depois. Vamos ver como é que isso funciona. Quer dizer, nós temos uma relação de verificação, uma relação que vale, em primeiro lugar, para cenários e sentenças. Nós estendemos essa relação de verificação para mundos e sentenças, mas esses mundos são considerados como atuais. E temos uma outra relação, que é a relação de satisfação. Tá? Isso vai facilitar na hora de expor, né, em termos mais ou menos formais, esse argumento. Isso é, a relação de verificação é uma relação entre mundos e sentenças que é verdadeira quando WV, considerado como atual, verifica S. Isso significa quando a hipótese de que esse mundo WV é atual implica S. Tá? Muito bem. Agora a gente pode colocar algumas peças juntos, desse cenário, montar esse... Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos considerar a sentença S, a sentença que é concebível, a sentença água é diferente de H2O. E entre aspas, porque eu estou considerando aqui a sentença. Tá? Considerando a sentença, S é a sentença, água é diferente de H2O. O que nós concebemos nesse caso, quando nós concebemos essa sentença, água é diferente de H2O, o que nós concebemos nesse caso é um cenário V que verifica a hipótese que água é diferente, é uma substância diferente de H2O. Tá legal? Mesmo que todo mundo sabe, essa hipótese, num certo sentido, é sempre falsa, né? Metafisicamente impossível e tal, não sei o quê, mas eu posso imaginar, posso pelo menos conceber esse negócio. Então, o cenário V é um cenário que torna verdadeira a sentença água diferente de H2O. Quer dizer, essa sentença é verdadeira nesse cenário, em primeiro lugar. E no cenário a gente pode... aqui não tem problema nenhum. A gente pode sempre imaginar um cenário para as maiores fantasias da nossa vida. Podemos imaginar um mundo feito de unicórnios e sei lá, essas coisas. A Terra com 2 luas, todas essas coisas. E podemos fazer isso também para a água diferente de H2O. Muito bem. Tá. Isso quer dizer o seguinte: conceber que água é diferente de H2O é a mesma coisa que assumir que a relação de verificação que existe entre um cenário V e a sentença água é igual a H2O é verdadeira. Tá? Isso aqui vem de graça. Toda vez que a gente pode conceber alguma coisa, existe um cenário correspondente que verifica isso. Tá? Chalmers chama esse princípio de plenitude. Tá? Gosto de vezes uns termos assim. É plenitude. Tá? Mas essa passagem não é problema. Ninguém contesta plenitude nesse sentido. Plenitude é a ideia do seguinte: tudo que nós podemos imaginar há um cenário que verifica isso. Onde um cenário é uma totalidade maximamente específica de modos como as coisas poderiam ser. Tá bem? Então, dado agora o princípio BP, aquele princípio que conecta cenários e mundos, dado esse princípio BP, existe um mundo metafisicamente possível, W subscrito V, que, quando considerado como atual, verifica, no mesmo sentido de verifica,
a ideia de que água e H2O são coisas essencialmente diferentes. Isso é, ao conceber água diferente de H2O, nós assumimos essa primeira sentença aqui, né? Ver de WH2O é verdadeiro. E, se nós dispusermos desse princípio que permite associar a cada cenário um mundo possível, então também será verdadeira essa sentença. Ver WV, água é diferente de H2O. Tá legal? Porque a sentença aqui é verdadeira quando a primeira é verdadeira e WV é o mundo possível que corresponde a V e o mundo possível aqui é considerado como atual. Tá bem? Então, como o primeiro veio, o segundo vem. O segundo só não vem de graça porque entre o primeiro e o segundo tem esse princípio BP. Tá? Que é um princípio que conecta uma coisa com a outra. Tá bem? E é isso que eu vou questionar aqui. Intuitivamente, um bom candidato para esse mundo WV, que, considerado como atual, verificaria a sentença água é diferente de H2O, intuitivamente esse mundo é o mundo possível descrito por Putnam no famoso experimento de pensamento, como é que se chama o texto, não me lembro mais, sei lá. The Meaning of Meaning. The Meaning of Meaning, que é um mundo XYZ. O que é um mundo XYZ? O mundo XYZ não é um mundo onde água é diferente de H2O. O mundo XYZ é um mundo, claro, não faz sentido a imaginação nossa, mas nós temos que dar realidade a esse mundo. Esse mundo não é o mundo atual, mas é um mundo onde o líquido que sai das torneiras, que cai do céu quando chove, que está nos nossos lagos e nos nossos rios, esse líquido, de toda maneira, a estrutura profunda, molecular, a estrutura atômica profunda desse líquido é H2O. Tá? Esse líquido é constituído por moléculas de H2O. Tá bem? Não, por moléculas de XYZ. Desculpe, XYZ. Quer dizer, quando o pessoal lá nesse mundo abre a torneira e para lavar as mãos, o que sai da torneira é um líquido que parece água, é transparente, serve para beber em certas circunstâncias e tal, não se pode beber toda a água que sai da torneira, mas tá bem. Dá para cozinhar, dá para tomar banho e tal, o pessoal reclama que a água lá está cara também e tal, essa coisa. Mas eles estão falando, mesmo que eles usem a mesma palavra que nós usamos aqui para falar de H2O, eles usam essa palavra água para falar de XYZ. E XYZ é diferente de H2O. Esse mundo, que não é atual, se for considerado como atual, isso é, se eu imagina que eu vivo nesse mundo. Eu não vivo lá. Eu vivo num mundo onde água é igual a H2O, e todo mundo sabe disso. Mas todo mundo sabe disso a posteriori. Tá bem? Essa é a ideia dos necessários a posteriori. A priori, ninguém sabe que água é H2O. A gente ouviu muito nos cursos de filosofia, mas quem sabe também não, ninguém fica de análise química para saber nada disso, mas tudo bem. Mas, se nós sabemos que água é H2O, nós sabemos a posteriori. Bem, o negócio da concebibilidade foi definido como tudo que é concebível de acordo com tudo que nós sabemos a priori. A priori, nós não sabemos, atenção, a priori nós não sabemos que o líquido que cai das nossas torneiras, que preenche os nossos lagos e não sei o que, é H2O. Todo mundo sabe que é, mas a priori não, sabe? Só a posteriori, de ouvir falar ou fazer análise química, né? Tá, legal. Então, se eu estivesse vivendo nesse mundo onde o líquido que sai das torneiras é XYZ, eu teria que chegar à conclusão que água é XYZ e não H2O. Isso quer dizer, esse mundo XYZ, Putnam chama esse mundo da Terra Gêmea. A Terra Gêmea, considerado como o mundo atual, é um mundo que verifica água é diferente de H2O. Eu acho isso extremamente plausível. Isso é plausível.
E isso é plausível. Quer dizer, o que nós temos nesse caso aqui é a ideia de que existe um mundo metafisicamente possível que corresponde ao cenário que nós temos toda vez que nós imaginamos água diferente de H2O. E se esse mundo fosse considerado como atual, esse mundo verificaria essa coisa aqui, tá? Agora, esse caso é o caso que não interessa para Chalmers, não interessa mais ninguém esse negócio. O Chalmers, ele se interessa, ou quem se interessa pelo argumento da conceitualidade, é por um mundo possível que, quando considerado como atual, verificaria a sentença P e não Q. Tá legal? Então, mesmo que seja plausível nesse caso, supor que existe um mundo possível que corresponde ao cenário V, que quando for considerado como contrafactual, essa coisa toda vai dar certo, nós não sabemos ainda como passar do cenário V, que verifica a sentença P e não Q, para o mundo possível. Só se nós tivermos um princípio, né, geral. Tá legal? Então, Chalmers se serve da plausibilidade desse caso aqui para afirmar que no outro caso também deve ser possível. E a ideia é essa, é mostrar que não existe nenhum argumento que permita, em geral, passar de qualquer cenário para mundos possíveis considerados como atuais, sobretudo no caso que nos interessa, que é o de P e não Q. Tá bem? Bom, então, a gente pode passar agora. Esse mundo possível que a gente imagina, né, que se tivesse lá nesse mundo atual, eu chegaria à conclusão que água é XYZ e não H2O, esse mundo, isso é muito importante, esse mundo é um mundo onde água ainda é H2O. Mesmo que, sabe, tudo que aconteça lá, que o Chagas sai da torneira, aquela coisa, fosse XYZ, mesmo nesse mundo, água é H2O. Tá? Tem que ser, porque senão a extensão da palavra água variaria de cenário para cenário. Se a extensão variar, o significado varia, quer dizer, a extensão varia e o significado varia. Isso é, mesmo que nesse mundo, que já é uma grande fantasia, essa foi a grande fantasia de Putnam, mesmo que nesse mundo tivesse uma pessoa lá igualzinha a mim, que falasse português igual a mim, que reclamasse do preço da água, por exemplo, de vez em quando e tal, eu não poderia traduzir os proferimentos dessa pessoa, do meu sósia lá nesse mundo, usando a palavra água. Mesmo que ele use uma palavra que é somente homófona, né? É o mesmo. Quer dizer, nós dizemos coisas diferentes. Eu, quando digo aqui, eu preciso de um pouco d'água agora, e ele, quando diz lá nesse mundo meio esquisito, mesmo que ele seja fisicamente idêntico a mim, nos menores detalhes, e ele diz, eu preciso de um pouco de água agora, eu estou falando de H2O, ele está falando de XYZ. Tá legal? Eu não posso traduzir a palavra água na boca dele por água. Água é H2O. Tá bem? Então, esse mundo possível é um mundo possível onde água é H2O. Então, nós temos nesse caso que a relação de satisfação que existe entre esse mundo possível, agora não mais considerado como atual. A relação de satisfação é um mundo considerado como contrafactual. A relação de satisfação é falsa. Tá? Isso quer dizer a conjunção de ver, WV e água é diferente de H2O. E a negação de SAT reflete o que nós esperamos. A água diferente de H2O pode ser concebível, mas não representa uma possibilidade real. Tá? Quer dizer, nós temos duas relações. Nós temos uma relação de verificação, por um lado, aplicada a mundos possíveis, que corresponde a cenários, e a relação de satisfação. Se essas duas relações forem diferentes, se uma for verdadeira e a outra for falsa, nós temos concebibilidade, mas não possibilidade. Tá? E no caso que interessa a Chalmers, ele quer mostrar que no caso de P e não Q, a relação de verificação e a relação de satisfação são verdadeiras. Tá? Esse é assim que funciona o argumento. Tá? Vamos lá.
Compare agora, por exemplo, com o caso em que S, ao invés de água diferente de H2O, S é P e não Q. Nós temos, evidentemente, isso aqui, como eu disse, aqui vem sempre de graça. Ver, V, dá P e não Q, é verdadeiro. Existe um cenário V que verifica essa sentença P e não Q. É sempre verdadeiro, tá? Dado o princípio BP, nós também temos a outra relação. Ver, WV, P e não Q, é verdadeiro. Assumindo que existe um mundo WV, que quando o mundo WV que corresponde ao cenário V, e quando esse mundo WV é considerado como atual, essa relação é verdadeira, tá? Os dois, como eu disse, vêm sempre juntos, com a intermediação do princípio BP. Isso é que não está muito claro nas formulações de Chalmers, do argumento dele. Eu estou isolando aqui BP, que é essa coisa que eu vou questionar. Muito bem. Agora, esse aqui é um passo que ainda não foi explicado, é o seguinte. Um aspecto distintivo dessa sentença P e não Q, um aspecto semântico, que essa sentença P e não Q tem, um aspecto semântico que não é partilhado pela sentença água é diferente de H2O, é esse aspecto semântico que explica o seguinte fato, que se ver WV, P e não Q for verdadeiro, então SAT, WV, P e não Q será verdadeiro. E aqui, isso quer dizer o seguinte, ver WV, P e não Q é verdadeiro, isso quer dizer P e não Q é concebível. Tá legal? Agora, além de ser concebível, também é satisfeito por um mundo WV. Ou né, a ordem ao contrário, o mundo WV satisfaz. Então, é essa característica, uma característica semântica da sentença P e não Q, que é uma característica que não é partilhada pela semântica água igual a H2O, que permite passar de concebilidade para possibilidade no caso de P e não Q, mas não permite passar de concebilidade para possibilidade no caso de água igual a H2O. Quer dizer, é tudo que a gente precisa. É assim que tem que funcionar o argumento. Agora, eu insisto, tudo isso assumindo que existe esse princípio BP. Tá? Tá legal. Então, a conjunção de ver e sat é o que garante que a possibilidade, nesse caso, também leva à possibilidade. Tá? Agora, esse aspecto distintivo da sentença P e não Q, o aspecto distintivo que a sentença P e não Q tem, e que a sentença água é diferente de H2O não tem, esse aspecto, explicar esse aspecto é um pouco complicado, mas isso depende do fato de que nós podemos, nesse esquema de Chalmers, associar a cada sentença não somente uma intenção, que é como todo mundo faz, mas mais de uma intenção, sobretudo duas intenções. E atenção, intenção com S aqui, não intenção com C cedilha. Intenção com S, é essa propriedade semântica ao lado da extensão. É por isso que a extensão é com S, então a intenção com S e tal. E tem que tomar muito cuidado com isso, porque vai dar uma dúvida danada se botar intenção com C cedilha. Muito embora uma revisora de um trabalho que eu escrevi em português achou que era bom me corrigir. Eu substituí todos os intenção por S com intenção com C cedilha. E aí ficou um desastre o trabalho. Mas achou que ia corrigir meu português. E, quando eu vi, era tarde, já estava publicado. Mas muito bem, o negócio é o seguinte. Na semântica, pelo menos desde Carnap e tal, os semânticos associam a uma sentença, normalmente uma extensão, e uma intenção. Tá? A novidade do esquema de Chalmers, que é o esquema de Jackson também, é que ele associa a cada sentença duas intenções. Uma intenção primária e uma intenção secundária. A intenção secundária é a intenção que todo mundo adota. A Carnap, o Kripke, todo mundo, tá legal? E Chalmers teria descoberto que além da intenção com S secundária, nós precisamos de uma outra intenção, que ele chama intenção primária.
Tá legal? Então, nesse esquema, nós podemos distinguir várias intenções. Em primeiro lugar, uma intenção epistêmica, que é uma função de cenários aquela relação VS. Tá legal? Quer dizer, é um mapeamento da sentença S para os cenários, de tal forma que os cenários verificam essa sentença. Tá bem? Quer dizer, ou, se você quiser, a intenção primária é o conjunto dos cenários que verificam a sentença S. Tá bem? Isso é a intenção epistêmica, porque nós estamos falando só de cenário. Agora, assumindo de novo aquele princípio BP, o princípio que conecta cada cenário a um mundo possível WV, nós podemos definir agora uma intenção primária, que é uma função de mundos possíveis WV, considerados como atuais, ao valor de verdade dessa sentença, VWS. Tá entendendo? Ou o conjunto dos mundos possíveis WV que, quando considerados como atuais, verificam a sentença S. Tá bem? Essa é a intenção primária. E a intenção secundária, a intenção que todo mundo até conhecia, só que não tem, chamava secundária, chama simplesmente de intenção, ponto, porque ninguém via a necessidade de introduzir mais de uma intenção. Essa é um mapeamento de mundos possíveis a SAT-WV. Tá? É a intenção de Kripke, é a intenção de... Tá? Como todo mundo usa, tá bem? E claro que ao chamá-la de secundária, isso é uma espécie de juízo de valor, né? A coisa mais importante é a intenção primária, tá bem? Olha só, nós podemos caracterizar, talvez na discussão, se aparecer, se for necessário e tal, como é que funciona melhor esse negócio da intenção primária e da intenção secundária. O ponto principal, para mim, para o argumento como eu quero desenvolver aqui, é que a intenção primária e a intenção secundária são definidas sobre mundos possíveis. Mundos possíveis considerados como atuais ou mundos possíveis considerados como contrafactuais. Quer dizer, se nós não tivermos os mundos possíveis na mão, nós não podemos caracterizar as intenções. É mais ou menos isso. Tá? Eu vou mostrar que isso leva a uma certa circularidade no argumento. Então, nós podemos deixar nesse ponto a distinção entre intenção primária e intenção secundária. Tá? Só vou assinalar o seguinte: o característico, a característica da sentença P e não Q. Tá? Isso é uma grande sentença. Tá? Em oposição à sentença água diferente de H2O. Essa característica que garante que no caso de P e não Q, a conseguibilidade leva à possibilidade, e que no outro caso a conseguibilidade não leva à possibilidade, no caso da água H2O, essa característica é o fato de que a intenção primária de P e não Q é idêntica à intenção secundária. E no caso de água H2O, a intenção primária vai para um lado e a intenção secundária vai para o outro. Tá? Isso é o resultado que a gente precisa, tá? Para formular o argumento todo. Isso é questionável, evidentemente, mas isso eu não vou questionar aqui. O que eu vou questionar aqui é outra coisa. Tá? Acontece o seguinte: a intenção primária de qualquer sentença que é composta, né, com esses operadores da lógica proposicional, como e não, etc. e tal, né? Por exemplo, a intenção primária ou secundária de qualquer sentença composta é uma função das intenções das sentenças componentes. Tá? É razoável. Tá? Então, é o seguinte: se a sentença P e não Q, que é uma sentença composta, que tem como partes P por um lado e Q por outro, tá legal? A sentença Q, que é uma descrição verdadeira dos nossos estados fenomenais, tá? E não Q é a negação disso, tá legal? Essa sentença Q, ela é constituída por termos fenomenais. Nessa sentença só aparecem coisas como dor, sensação de vermelho, estado consciente, qualquer coisa, tá bem? É uma tese aceita por todo mundo,
aqui virtualmente por todo mundo, que a intenção primária de Q é idêntica à intenção secundária de Q. Tá? Agora falta considerar o P. Aqui, não todos, mas muitos filósofos pensam que, como a sentença P é constituída por termos da física fundamental, coisas como hidrogênio da física fundamental, mas sei lá, vamos lá, só para exemplo, né? Hidrogênio, carga, massa, spin, charme, essas coisas todas que a gente usa na física fundamental, os termos da física fundamental que compõem a sentença P, esses termos também têm intenção primária igual à intenção secundária, tá? Alguns filósofos questionam esse tipo de coisa, tá? Mas vamos acompanhar os primeiros filósofos, os que pensam que a intenção primária de P é igual à intenção secundária de P. E que pensam também que a intenção primária de Q é idêntica à intenção secundária de Q. Portanto, a sentença toda composta P e não Q vai ter uma intenção primária igual à intenção secundária. Tá? E isso não se aplica à sentença água igual a H2O. Porque a sentença água igual a H2O é composta por dois termos. H2O. H2O, pessoal, H2O é físico. Físico, o primário é igual ao secundário. Mas é composto pela palavra água. E a palavra água, como o exemplo de Putnam mostra, não tem a intenção primária igual à intenção secundária. Tá bem? Isso quer dizer, a intenção primária difere da intenção secundária no caso de água igual a H2O. E a água é diferente de H2O. E no caso de P e não Q, as duas coincidem. E se as duas coincidem, no caso de P e não Q, a gente pode inferir SAT de Ver. Tá legal? Com isso, aqui eu estou pulando algumas coisas, a gente pode... É bom saber como é que o argumento funciona, tá? Eu vou então passar aqui a caracterização. Eu botei até umas figuras aí, então... Mas a gente pode comentar depois. Tá legal? Olha só. Pode ser visto facilmente que se a intenção primária, as intenções primária e secundária de S coincidem, então qualquer mundo WV que verifica S também vai satisfazer. Que é o caso. Aí permite a passagem da concebibilidade para a possibilidade. Tá? Depois eu posso desempacotar isso depois, se a gente precisar. Tá bem? Também é aceito por todo mundo que Q, os termos que compõem Q, tem a intenção primária e secundária coincidente. E muitos filósofos acreditam que o mesmo se aplica para o P. Tá? Alguns filósofos não acreditam. Se isso pudesse ser aceito, se nós acompanharmos esses outros filósofos, tá? Então a intenção primária e a intenção secundária de P e não Q coincidem. Isso quer dizer, Ver implica SAT. Tá? Tá? Isso deixa intacto o resultado obtido antes, porque a intenção primária de água é diferente de H2O, é diferente da intenção secundária. E é fácil de mostrar isso, tá? A gente pula e passa para uma formulação resumida do argumento. O primeiro passo dizia o seguinte: Ver de um cenário V e da sentença P e não Q, a sentença que descreve o zumbi, essa sentença é verdadeira. E isso é a mesma coisa que dizer P e não Q é concebível, que todo mundo tem que conceder, tá? Agora, o segundo passo. A cada cenário V corresponde um mundo W índice V. Esse aqui é o princípio BP, tá? Isso é assumido aqui como uma premissa, tá? Portanto, Ver do WV e dessa mesma sentença será verdadeira, porque Ver de V e PQ é verdadeira e o WV corresponde ao V, de acordo com o princípio V, do princípio BP. Tá bom? Agora, o próximo passo é a intenção primária e a intenção secundária de P e não Q coincidem. Tá? Nós estamos acompanhando aqueles filósofos que pensam que isso vale para P também. Então, SAT de WV e P e não Q também será verdadeiro.
Legal? Então nós temos ver de WV e P e não Q é verdadeiro, e SAT de WV e P e não Q é verdadeiro. Além de ser concebível, P e não Q também é possível. Tá? Portanto, é possível P e não Q. Existe um mundo onde P não determina Q. E, portanto, o nosso mundo não é um mundo fisicalista. Esse aqui é o ponto, tá? Esse argumento é extremamente... você vê quantas coisas foram mobilizadas aqui, SAT, FERE, primária, secundária, etc. e tal. Mas esse argumento é o argumento mais sofisticado que nós temos dessa intuição que Descartes gostava de fazer em mente. Algo que pode ser concebido com clareza tem que ser possível, né? E tudo é possível, né? Só que assim é mais ou menos é grosseiro, tá? Descartes diz, eu posso imaginar, e se eu imagino com clareza é possível. Descartes diz, eu posso imaginar que eu tenho emoções, continuo tendo emoções, medo, essas coisas, todas essas emoções que a gente tem, mesmo que eu não tenha corpo. Porque, quer dizer, é possível esse negócio, né? Só que Chalmers bota um negócio no lugar disso que é muito mais sofisticado, que envolve todas essas distinções. É claro que esse argumento aqui torna-se mais sofisticado e, portanto, também mais aberto à crítica. Várias dessas coisas podem ser criticadas aqui. Em particular, eu me interesso pelo princípio BP. Quem é que garante que a cada cenário V corresponde um cenário WV? Quem é que garante que a cada cenário que verifica P e não Q, existe um mundo possível WV, que se considerado como atual, etc. E aqui não adianta dizer isso é plausível assumir no caso de água igual a diferente de H2O. Pode ser plausível lá, mas eu quero saber se é plausível aqui. Tá legal? Quer dizer, Chalmers precisaria, nesse ponto, formular um princípio de ponte, como eu disse, em termos gerais. Tá? E é isso que eu tá? O elemento-chave nesse argumento da concebibilidade é esse princípio BP. A ideia de um princípio conectando o espaço de cenários possíveis, isso é, modos maximamente específicos como as coisas poderiam ser, por tudo que nós sabemos a priori, e o espaço metafísico constituído pelos mundos possíveis, os mundos, as formas maximamente especificadas de como as coisas poderiam ser, esse princípio é caracterizado por Chalmers da seguinte maneira, e essa é a única formulação que você encontra no corpus todo sobre esse princípio BP. Quer dizer, Chalmers diz aqui uma citação, nós poderíamos então dizer que o mundo W verifica uma sentença S quando D, pequeno, implica S, onde D é uma especificação canônica de W. Quer dizer, aqui ele introduziu mais um elemento. Nós temos que ter um mundo possível, e esse mundo verifica essa sentença, se esse mundo for descrito em termos canônicos. Tá legal? E agora nós temos que saber o que é uma descrição canônica. Uma descrição canônica é uma descrição que envolve termos neutros, semanticamente neutros. Aqui já jogou um problema, a gente já quer saber o que é canônico, agora a gente tem que saber o que é um termo neutro. E um termo neutro é, por definição, vamos botar aqui, um termo neutro é, por definição, um termo que não muda sua extensão quando ele é utilizado pelo meu sósia numa situação de terra gêmea. Como a terra gêmea de Putnam se chama Twin Earth, terra gêmea, o Chalmers inventou uma expressão, um termo é neutro quando ele é non-twin earthable. Non-twin earthable. O termo água é twin earthable. Nós vimos. A palavra água, o som água na minha boca e o som água na boca do meu sósia lá, não sei o quê, são palavras diferentes. É o mesmo som só, mas tem extensão diferente. Tá legal? Quer dizer, a extensão desse termo muda quando nós passamos de um mundo para o outro. Tá legal? Um termo neutro é um termo cuja extensão não muda quando nós passamos de um para o outro. Plausivelmente, água não é neutra. A palavra água.
não é neutro. Agora, H2O é, H é, O é, 2 é, etc e tal. Tá legal? Plausivelmente. Tá legal. Mas isso é uma caracterização mais ou menos metafórica do que é um termo neutro. Tá legal? Se nós quisermos deixar essa metáfora para trás e fornecer alguma descrição a ele, a gente tem o seguinte: um termo é neutro quando a intenção primária dele coincide com a intenção secundária. Tá legal? Tá? Mas é claro que isso não serve como uma definição. Por quê? Porque é um termo neutro. Nós precisamos de uma descrição canônica do mundo WV. Essa descrição é uma descrição restrita ao uso de termos neutros. E os termos neutros são termos cuja intenção primária é diferente da intenção secundária. Acontece que a intenção primária e a intenção secundária, como eu mostrei ali, são caracterizadas em termos de mundos. E é isso que torna o procedimento mais ou menos circular. Quer dizer, eu só caracterizo o mundo quando eu forneço a descrição canônica desse mundo, e essa descrição canônica é uma tal que os termos envolvidos nessa descrição têm intenção primária igual à intenção secundária. Ótimo! E como é que eu obtenho a intenção primária e a intenção secundária? Eu preciso dos mundos. Quer dizer, eu preciso dos mundos para definir a intenção primária e secundária, e preciso da intenção primária e secundária para definir os mundos em questão. Tá legal? O procedimento é circular. E Chalmers reconhece. Aliás, até explicitamente. Mas ele reconhece, não só que ele fala lá, isso aí. Tá? E outra definição não existe. Tá, para o que é o termo neutro. Tá? Então, termos neutros, está aqui, por exemplo, sendo não twin-earthable, as expressões neutras têm intenções primárias e secundárias coincidentes. Como Chalmers coloca, elas se comportam da mesma forma com respeito à verificação e à satisfação. Tá? Mas isso não funciona como uma definição. Nós precisamos mundos correspondendo a possíveis cenários, em primeiro lugar, para obter as intenções primárias e secundárias e as noções estendidas de verificação e satisfação. Se os mundos em questão devem ser dados a nós na sua especificação canônica restrita a termos neutros, e se essas expressões são caracterizadas em termos da relação entre as suas intenções primárias e secundárias, então nós estamos nos movendo em círculo. Nós precisamos mundo para definir as intenções e precisamos de intenções para definir os mundos. Isso é claramente circular e, de qualquer forma, isso caracteriza um problema. Esse problema que eu estou tentando... Olha só. A tentativa de explicar a relação entre cenários e mundos começa com o mundo W, cuja especificação canônica D implica a sentença S. Isso parece pressupor que existe um mundo possível correspondendo a cada circunstância que pode ser concebida. Pressupor o princípio BP. O argumento da concedibilidade expressa a ideia de que quando nós estamos concedendo qualquer sentença não contraditória, nós estamos visualizando, por assim dizer, um objeto intencional, isso é um cenário V, mas também de alguma forma apontando para um mundo possível, um mundo não intencional que pode ser testado para a satisfação de S. E a tarefa do BP era de fornecer esse mundo, mas então nós não podemos começar a explicação do BP com a asserção de que existe um mundo correspondendo a cada cenário. Tá? Eu já vou acabar. Isso essas observações estiverem certas, nós não temos boas razões para assumir o princípio BP. Nós não podemos nos assegurar que existe uma forma de ir além dos limites do intencional em todos os casos que possam nos interessar. Não existe nenhuma forma geral de alcançar os mundos objetivos partindo dos objetos intencionais das nossas concepções imaginativas. Mesmo, aliás, essas concepções procedem sob condições ideais. Tá legal? Em particular, nós não sabemos se a ordem objetiva, isso é que eu não queria botar real desse lado, mas pelo menos está legal. A ordem objetiva
contém um mundo que corresponde ao cenário que verifica P e não Q. Talvez exista um cenário assim, talvez exista um mundo assim, talvez não. Chalmers não mostrou que existe isso. Tá? Eu vou pular algumas coisas aqui. Tá? Isso é a mesma coisa que assumir como uma premissa, quer dizer, a existência desse mundo tem que ser assumida como uma premissa, quando o ponto do argumento é mostrar que existe esse mundo. Tá? Então, isso torna a coisa toda mais ou menos circular. Numa palavra, talvez exista um mundo zumbi, um mundo onde P e não Q, ou seja, satisfaça, né? Não satisfaça P e não Q. Talvez não. Nós não sabemos. Mas isso significa que o argumento da concebibilidade contra o fisicalismo é, na melhor das hipóteses, inconclusivo. Desculpe, demorou mais do que eu queria. Obrigado, Wilson. A palavra está à disposição agora para quem quiser perguntas ou comentários. Quanto tempo eu falei? Uma hora. Puta que... Não, tá bom. Agora vamos lá. Bom, Wilson, eu tenho umas perguntas, não sobre o ponto central ali, que eu achei perfeito essa tua apresentação da circularidade, mas sobre algumas outras coisas que talvez sejam um pouco assim secundárias, mas de qualquer maneira eu queria te perguntar. Primeiro, com relação ao argumento, à tese de que a água é necessariamente H2O. Então, tudo bem, tu disseste que isso aí é tomado como uma premissa por todas as pessoas envolvidas, é aceito por todas as pessoas envolvidas nesse argumento. Mas eu pergunto sobre isso, né? Porque a impressão que me deu quando tu estava apresentando é que tu estava pressupondo que o argumento de Crick e o de Putnam são bons. E dizem a mesma coisa. E para mim não está claro isso, porque o argumento de Crick é um argumento para nomes próprios, em primeiro lugar, e o argumento Mas ele estende os nomes próprios designados aos termos de espécies naturais. Tá, mas o argumento, eu não sei se o argumento é exatamente o mesmo, nem a conclusão, porque quando o Putnam está falando de termos para espécies naturais, ele me parece levar em consideração fazer essas afirmações de maneira condicional. Então, a impressão que eu tenho é que ele diria assim: a água é necessariamente H2O se a química for verdadeira, se a nossa teoria química atual for verdadeira. Claro, né? Tá bem. Então, não é uma afirmação metafísica, do mesmo tipo de eu dizer que eu Rogério, sei lá, eu sei, tá bem. a disciplina tal é a mesma pessoa, necessariamente não é a mesma pessoa. Porque nesse caso não depende de uma teoria científica. Porque nesse caso, a identidade de você consigo mesmo, né? Então, esse é um caso de necessidade, é quase analítico, isso não é posterior. Mas assim, o argumento de Crick parece implicar um certo tipo de essencialismo, e o Crick parece estar disposto a aceitar claro, isso. é isso. E o Putnam não parece estar muito disposto a aceitar isso. Ele diz assim: não tem uma essência d'água. A nossa teoria química diz isso hoje, mas ela pode estar errada. Então, é claro que se ela for verdadeira, se a teoria química atual for verdadeira, então a água é necessariamente H2O. Mas pode ser que a teoria química seja falsa, e isso é o que os cientistas dizem. Os cientistas, assim, nos seus momentos mais reflexivos e filosóficos, eles admitem que... Talvez a água não seja H2O. Não, talvez a teoria como um todo, talvez o vocabulário que seja usado, talvez os princípios sejam modificados. Então, é claro, se tu assume a verdade da teoria química, então a água é necessariamente H2O. Tá. Então, agora, mesmo se assumir a verdade da teoria química, aí a gente teria que colocar, vamos que a química descubra, aí gente, estava todo mundo enganado até agora, não é H2O, é um polímero, é uma coisa bem complicada, então não interessa. A gente vai substituir, e a gente vai botar água é necessariamente igual a essa coisa que acabaram de descobrir no laboratório. Mesmo que, quer dizer, Putnam, eu acho que não tem nada contra a revisão de teorias científicas, e crítica também não.
Agora, onde os dois concordam de qualquer maneira é que talvez, eu não me lembro se Putnam, por que Putnam não gostaria de usar o negócio da essência e tal? Mas todos os dois concordariam, que a água tem uma essência, ou que a palavra água é um designador rígido. Ponto, basta isso. Água é um designador rígido. Sim. Um designador rígido na teoria de Putnam, na teoria de Kripke, é uma expressão que designa alguma coisa, sempre a mesma coisa em todos os mundos possíveis onde essa coisa existir. Que coisa é essa? A gente vai ter que investigar empiricamente o mundo atual. Eu acho que os dois concordam. Quer dizer, essas teorias dependem, em primeiro lugar, do seguinte, quer dizer, não, isso em Kripke não é assim. Kripke foi direto aos termos de espécies naturais. Putnam descreve esses cenários fantásticos, essa terra gêmea e não sei o que e tal. E a terra gêmea, o argumento, de outra maneira, o argumento de Putnam funciona assim, olha só, na água, na terra onde nós vivemos, na terra atual, desde 1950, quando o pessoal começou a fazer química analítica, ou sei lá o que, então, aí nós descobrimos que isso aqui é H2O. Quer dizer, tem um bocado de coisa aqui e tal, mas tem H2O também, tá legal? Mesmo numa lagoa como a do Rio de Janeiro, a gente diz também aquela água, né? Mas aquele negócio Mas tudo bem. Nós descobrimos esse negócio. Agora, aí Putnam imagina essa fantasia de vamos nos colocar numa terra gêmea. Uma terra gêmea é um lugar imaginário e tal, né? onde existe um sósia. Na terra gêmea é tudo igual à terra de cá, do ponto de vista da física fundamental. Em particular, na terra gêmea tem o meu sósia, que é um cara que é fisicamente igual a mim, ponto por ponto, quer dizer, molécula por molécula e tal, não sei o que, tá legal? Mas lá, e ele é igual a mim, do ponto de vista, né? Também do ponto de vista comportamental, ele fala português lá, né? Só que português diferente, ele fala, né? E lá ele usa a palavra água, entre aspas, para se referir às coisas, água, eu quero beber água e tal, não sei. É legal. Mas acontece que lá nessa terra gêmea, a química de lá revelou que a estrutura microfísica dessa substância que eles chamam água, que eles usam para tomar banho, para cozinhar, para essa coisa toda igual a gente aqui, tá? Essa substância tem uma estrutura microfísica diferente da nossa, que Putnam chama XYZ. Essa diferença é H2O. Tá? E o argumento de Putnam é o argumento seguinte: como é que nós devemos comentar essa situação? Como é que nós devemos... Olha, imagina que alguém chega com uma notícia meio esquisita, e vem cá, tem um outro lugar lá embaixo, outra terra, onde o líquido que sai aqui, sai das torneiras, é igualzinho o nosso no sentido das propriedades superficiais. Né? Quer dizer, a interação desse líquido com o nosso corpo, por exemplo, é igualzinho à interação da nossa água com o nosso corpo. Quer dizer, tem o mesmo gosto, é transparente, essa coisa toda, é tudo igual, tudo igual. Como é que nós vamos comentar essa situação? Uma possibilidade, sinceramente, uma possibilidade que para muita gente, vem cá, essa é a possibilidade mais imediata. A gente pode dizer o seguinte: opa, Putnam acabou de descobrir que existem dois tipos de água. Existe a água H2O e água XYZ. Nada no nosso uso da palavra água exclui essa possibilidade hermenêutica de dizer que descobrimos que tem dois tipos de água. Tem dois tipos de água. Tem água XYZ e água H2O. Tantas outras coisas nesse mundo são assim, né? Que tem... qualquer líquido que saia das glândulas mamárias, não sei o que lá, dos mamíferos e tal, não sei o que, serve para alimentar os filhotes, nós chamamos de leite.
independentemente da estrutura profunda. Mas tudo é leite. Por que não podia ser igual assim? Tudo é água. Só que tem água água H2O aqui na Terra e água XYZ lá no... O argumento de Putnam é que esse comentário tornaria impossível a descrição das descobertas científicas como uma descoberta de toda maneira. Se nós comentarmos a coisa dessa maneira, é a mesma coisa que dizer que qualquer nova descoberta científica mudaria o significado das palavras. E alguns filósofos adotaram essa coisa. São esses... Kuhn é um filósofo que ele fala de vez em quando. Eu me lembro que tem uma passagem no... que diz, né, ele saindo do laboratório dele, né, é muito frio, aí sai vapor pela... Ele disse assim, né, eu não estou falando da mesma coisa quando eu estou dizendo que está saindo vapor do que o cara que está lá no laboratório usando vapor d'água e tal, não sei o quê. O que é muito doido, porque aí dá relativismo para tudo que é lado. Putnam acha que a única descrição correta que a gente tem que fazer é que descobertas científicas não alteram o significado das palavras. Então só tem um jeito de manter a coerência aqui. É que água sempre significou H2O. E até mesmo antes do pessoal fazer química. Mesmo Aristóteles estava falando de H2O, que é muito doido. Porque Aristóteles, Hidro, talvez ele falava, mas H2O, não sabia que diabo H2O, né? Mas a palavra água na boca de Aristóteles já se referia a H2O. Isso quer dizer que é um designador rígido. Então, Putnam concorda com Kripke nos resultados. Eu estou falando para você, os coisas são diferentes. Os processos são diferentes. Kripke vai direto para os designadores rígidos, estende a teoria do que vale para nomes, vale para designadores rígidos, mas isso quer dizer o seguinte, nós poderíamos substituir esse exemplo de água diferente de H2O por um exemplo de Hésperos é diferente de fósforos. Aí o problema ia dar a mesma coisa. Hésperos é igual a fósforos. Mas não posso imaginar que Hésperos é diferente de fósforos. Você não pode imaginar mesmo, porque Hésperos é aquela estrela de manhã e as duas são Vênus. E não tem uma coisa que pode ser igual, duas coisas igual a terceira, não pode ser. Tá legal. Então eu podia substituir por outro. Agora, assim mesmo, tem gente que pode querer essa coisa. Seria mexer em muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho que o argumento tem uma plausibilidade maior se ele mostrar que o que vale para P e não Q, isso quer dizer, a conseguibilidade de P e não Q implica a possibilidade de P e não Q, mas a conseguibilidade de água igual a H2O ou Hésperos é diferente de fósforos não implica a possibilidade dos dois. Mas eu concordo, tem gente que estava disposta aí. Acontece que hoje em dia a comunidade científica não está muito... A comunidade filosófica. E mesmo que a comunidade científica hoje em dia venha com um negócio de que não é bem H2O. Aí podemos dizer, ótimo, vamos ter que substituir. Aprendemos. Mas aprendemos fazendo química e não fazendo filosofia. Claro, mas a questão é que se tu aceita isso, né, que existe esse elemento assim, teórico na descrição. Isso. Então, me parece que fica difícil daí tu postular, né, aquela necessidade, equivalência de intenções primárias e secundárias para esses termos físicos, porque sempre tem um elemento, por exemplo. Não, mas veja só, no caso água, a palavra água, sim, água, a intenção tá. Agora no caso de H2O, vamos pegar hidrogênio, que H2O é hidrogênio, oxigênio, isso aí. Hidrogênio. O que a palavra hidrogênio designa no nosso mundo atual? Aí a resposta, sinceramente, é a seguinte, meu amigo, designa hidrogênio. Que loucura é essa? Agora virou bagunça. Então, aí eu quero dizer assim, você pode... Não, mas a água designa H2O. Esse é que é o ponto. A água designa H2O no nosso mundo. H
a palavra H, bota entre aspas, designa H, hidrogênio, no nosso mundo. Sim, mas é que... No qualquer outro mundo possível, essa é a tese, em qualquer outro mundo possível, H designa hidrogênio. Isso quer dizer que a intenção primária de hidrogênio é igual à intenção secundária de hidrogênio. Sim, mas aí tu está supondo, no primeiro tu está supondo aí de que as teorias químicas são iguais em todos os mundos possíveis. Porque para tu dizer que H designa hidrogênio em todos os mundos possíveis, significa que a teoria química é igual em todos os mundos possíveis. Isso não me parece intuitivo, porque eu acho perfeitamente plausível que populações diferentes, ETs, digamos, desenvolvam teorias diferentes do mundo físico. Mas aí a gente tem que saber se eles usam palavras diferentes e se essas palavras diferentes expressam a mesma teoria. Se as teorias... Talvez, quer dizer, aí a gente vai dizer, não é o H que eles usam, eles podiam usar outra coisa. A gente pode usar notações diferentes. Claro. Olha só. Pode ter uma tradução, não importa. Isso. Mas a gente teria que ver o conceito expresso pelo H nosso e o conceito expresso pelo blá 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 deles e tal, não sei o quê, designa o mesmo gás em todo mundo. Porque se tu tem uma teoria, parece que tu está no domínio do concebível, Tá. então não está necessariamente falando do mundo em si, digamos assim, metafísico. Tá bem. E aí se tu admite essa possibilidade, então tu introduz essa separação entre intenções primárias e secundárias, mesmo nesse domínio que o Chalmers diz que não tem. Eu concordo. Mas olha só, se acontecer isso para H, acontece isso para o P em geral. E aí a gente vai ter que revisar não só o caso do H igual a 2O, mas vai ter que revisar o caso do P e não Q. Realmente, essa posição é o que eu coloquei ali. Se a intenção primária de P e não Q for idêntica à intenção secundária, então o argumento, com mais aquele monte de outras coisas, se aplica, tá legal? Agora, se vier um cara que diga assim, olha só, no caso do Q eu não vou questionar com vocês, porque aqui é meio complicado, mas no caso do P, por que é que os termos que entram no Q não podem ter extensões diferentes em situações twin-earthable diferentes? Se isso for verdade, o argumento de Chalmers não passa. O argumento não é mais um argumento contra o fisicalismo. E sabe qual é a coisa mais interessante? É que o próprio Chalmers diz assim, que a hipótese que ele acha que é a melhor de todas não é a hipótese que diz que os termos que compõem o P têm intenção primária igual à intenção secundária. Isso quer dizer que Chalmers abre o espaço para dizer que o argumento dele não leva à rejeição do fisicalismo. Mas ele diz assim, mas não vai ser consolo nenhum para os fisicalistas. Porque se os fisicalistas embarcarem disserem que o P tem extensões, né, essa coisa, não é super rígido, não é? Então, a conclusão desse argumento vai ser uma posição metafísica que é fisicalista num sentido muito estranho, que é a posição mais desenvolvida hoje na filosofia da mente. Quer dizer, a filosofia da mente antigamente trabalhava com dualismo, fisicalismo e dualismo. E Chalmers parece que propôs com esse argumento aí, dependendo desse monte de coisa aí, um argumento contra o fisicalismo. Mas assumindo essa possibilidade de que os termos que entram no P não são super rígidos, a conclusão desse argumento é uma conclusão, como ele fala, é disjuntiva. A conclusão do argumento vai ser, como é que é? Ou o fisicalismo é falso, ou o monismo russeliano é verdadeiro. E o monismo russeliano é uma forma de fisicalismo, mas é uma forma tão extravagante de fisicalismo que nem os fisicalistas gostariam de adotar essa forma e tal. E hoje em dia, essa é a posição mais aceita hoje em dia. Mas eu deixei esse negócio de lado porque isso introduzir mais uma confusão. Quer dizer, todos esses pontos podem ser criticados. A intenção primária, a intenção idêntica à intenção secundária e tal. A necessidade de água igual a H2O e tal, não sei o quê. Mas eu prefiro deixar esses pontos aqui e questionar o princípio BP. Sim. Agora, tudo isso pode ser multiplicado e dar uma confusão danada. Acho que era ele aqui que falou antes, né?
Vamos... Morreu? Não sei. Não sei, não. Bem simples, na verdade. Te falei do metafisicamente impossível. Hein? Mundo metafisicamente impossível. Mundo metafisicamente impossível. O que seria exatamente assim? O mundo feito de quadrados redondos. O mundo feito de água diferente de H2O. Mas isso é claro que seria, tá? O mundo cuja descrição envolvesse uma contradição, como um quadrado redondo, tá legal? Ou um mundo que envolvesse a negação de uma necessidade de ré. Essas necessidades são de ré, as outras necessidades são de dicto, tá legal? Alguém pode, por exemplo, o mundo impossível é um mundo onde 2 mais 2 é igual a 5. Nem Deus pode fazer um mundo onde 2 mais 2 é igual a 5. Nem Deus. Fodor tem uns exemplos mais interessantes assim. Nem Deus pode fazer uma moeda de $1. Só a Casa da Moeda dos Estados Unidos. Porque só é $1 quando saiu daquela máquina lá e tem aquele carimbo em God We Trust, etc e tal. Ninguém pode fazer $1 em casa. Nem Deus. Porque só se... Nem Deus. O quê? Tá bem. Isso é um mundo impossível. Tá legal? O que está em jogo aqui é o seguinte... Olha só, não, vamos formular de outra maneira. Certas concepções, certas imaginações nossas obviamente, ultrapassam os limites do possível. Nós podemos imaginar as maiores loucuras, né? Tá legal? Quer dizer, existem... o quê? Podemos conceber coisas impossíveis. Podemos conceber coisas impossíveis, tá legal? O que Chalmers gostaria de mostrar é que a concepção do zumbi é amparada por um mundo possível. Por um mundo possível. Da mesma forma que a concepção de água é diferente de H2O é amparada por um mundo possível. Aí a gente diz assim, e Chalmers, tu quer dizer que um mundo onde água é diferente de H2O é um mundo possível? Não. Não, porque é aquele negócio de que o mundo possível tem que ser descrito em termos canônicos. Mesmo o mundo Twin Earth, mesmo a Terra gêmea, quando é descrita só em termos de hidrogênio, oxigênio e sei lá o que, e talvez água, torneira e tal, não, água não entra. É um mundo possível. E não é um mundo onde água é diferente de H2O. Jackson é que tem um exemplo mais interessante de todos. Jackson é assim, a Terra gêmea é um lugar onde o líquido que sai das torneiras, que chove, essas coisas todas e tal, não sei o que, é XYZ. E é transparente, é líquido, dá para beber, ferve a 100 graus, pode imaginar tudo isso. Mas, se Putnam tiver certo, e se Kripke tiver certo, não é água, é XYZ. Agora, lá nesse mesmo mundo, tem num lugar assim, num cantinho desse mundo, uma poça de um negócio preto, gosmento, fedorento e não sei o que, mas é H2O. Lá é água. Esse mundo é tal que essa coisa gosmenta é que é H2O. Lá é que tem água. Tá? Essa que é a ideia. Então, por isso que eu digo, isso é dar uma tentativa engenhosa de um filósofo que ele sabe operar com essas categorias, tá? Chalmers não é um ingênuo, tá? Ele sabe operar com essas categorias, tá? Para dar substância a essa coisa que em Descartes é intuitiva, que se nós podemos imaginar, então é possível, tá legal? Mesmo que seja falso no mundo real. Descartes achava também que ele tem um corpo também, né? E é tudo junto, tá legal? Mas ele achava que perfeitamente, eu posso imaginar que eu ando por aí sem corpo. Só imaginar. E, portanto,
se é possível, não, se eu posso imaginar que eu ando por aí sem corpo, e como essa concepção é clara e distinta, essa é o instrumental de Descartes. Então é possível, né? Então eu sou só um corpo, o corpo, não, eu sou, como é que eu sou só alma, essas coisas, é legal. Eles são distintos. São distintos e, portanto, um não depende do outro, né? Quer dizer, depende aqui nesse mundo. Depende aqui nesse mundo. Não, porque que depende. Ele bota uma glândula pineal no meio para fazer o trabalho lá. Então, mas podia ser sem. Quer dizer, para Descartes é assim. Deus, essa metáfora de Kripke. Kripke formulou assim: Deus fez o mundo em 6 dias, né? No 7º descansou, né? Até o 6º dia ele cuidou da distribuição física de todas as entidades físicas e a distribuição de todas as propriedades físicas fundamentais. Aí no 7º dia ele pode descansar. Porque se o fisicalismo for verdade, quando ele criou o físico, acabou. O resto vem vem junto. Deus não precisa, no 7º dia, dizer assim, é mesmo, o corpo já está garantido. Vamos botar umas mentes aí para ficar mais, né, mais bonito, mais interessante. Não precisa. O fisicalismo é a tese que, quando fez o mundo, acabou, não precisa fazer mais nada. E os antifisicalistas são esses filósofos que dizem o seguinte, olha só, o físico, é claro que o físico determina o mental. Ninguém aqui é doido. Descartes não era doido. Descartes conhecia muita coisa do corpo, apesar ele sabia tudo aqui. Mas ele sabe, o físico aqui determina o fenomenal. Fenomenal não, ele não usava o fenomenal, mas o físico determina o mental. Mas o físico determina o mental, tá legal? Mas essa determinação é contingente, é característica do nosso mundo, não é nada necessário nisso, tá legal? E por que não é necessário isso? Porque eu posso imaginar uma coisa com a outra. Chalmers é o cara que no século XX, século XXI, ainda está escrevendo sobre essas coisas e tal, não sei o que, chegou e disse assim, vem cá, vamos botar isso de uma forma mais precisa, mais satisfatória para os nossos padrões de rigor e tal, não sei o que. Aí ele formula esse argumento todo. Agora, é claro, como qualquer argumento, você estava falando hoje, qualquer argumento filosófico, a brincadeira é essa, né? É só para isso que ele serve, né? Para os outros questionarem. Aí todo mundo questiona, claro, a brincadeira é essa. Eu acho que eles têm uma... Quer dizer, eu já vi você falando sobre isso, eu sou meio cético, mas eu acho meio... Assim, cínico. Cínico, eu não queria dizer o que tu falou. Eu estava associando fisicamente possível com fisicamente possível, pela forma que tu estava... Não. A gente pode imaginar 3 espaços de possibilidades. O espaço esse espaço dos mundos que partilham com o nosso mundo as nossas leis físicas, é o espaço dos mundos nomologicamente possíveis, de nomos, grego, palei, tá legal? Tem os mundos nomologicamente possíveis, tem os mundos metafisicamente possíveis e tem os mundos epistemologicamente possíveis. Por quê? Por exemplo, não é lógico, vamos lá, pegar como é que é a constante de Einstein, o negócio da velocidade. Nenhum corpo pode andar mais do que, como é que é? Velocidade. A velocidade máxima, limite C, tá legal? No mundo é assim. É assim que as nossas leis são assim. Mas não é metafisicamente impossível que C seja muito maior do que o... Né? Vai ter muito maior. Ser muito maior, tá legal? Deus podia fazer assim, ele fez com C. Podia fazer com 2C. Tá legal. Tá? Não, então, metafisicamente possível não é a mesma coisa que nomologicamente possível. Agora, o que está em jogo aqui nesse argumento é que, embora metafisicamente possível não seja exatamente a mesma coisa que conceitualmente possível, existe uma correspondência 1 a 1 entre os cenários e os mundos metafisicamente possíveis. Isso é outra finura dessa argumentação que eu, através de definição, passei por cima. Mas isso é cinismo.
O quê? Não, o cinismo é a tua caracterização da utilidade da filosofia. Só isso. Pra outra coisa não serve. É? Pra outra coisa não serve. É a tua opinião. Não, tá bem. Eu acho que isso aí tem utilidade no desenvolvimento da ciência, da cultura em geral. Acho que ela tem um efeito a longo prazo, indireto, difuso, mas real. É? E, sim, eu acho que novas possibilidades assim, de pensamento, novos conceitos, novas hipóteses, novas teorias são sempre antecedidas de uma reflexão conceitual. E eu acho que talvez isso esteja acontecendo agora, efetivamente. É. Acho. Eu acho que Eu não sei. Tá vendo? Não, pode ser. Aqui eu não tenho argumento nenhum. Que não seja de outra forma. Tá bem. eu tenho. É? Não, eu sou mais como Wittgenstein e Dewey, eu acho. Para esses filósofos, eu acho que Wittgenstein e Dewey, sobretudo, são filósofos que estão descrevendo o que é um mundo bom, uma boa vida. Uma boa vida é um mundo onde não vai ter mais filosofia, porque não vai ter necessidade para ela. Tá, vamos agradecer de novo, professora. Obrigado.